E esse foi o objeto de arte que ele criou, que é chamado Golden Sun Disk, o disco do Sol Dourado, que é um objeto comemorativo de colecionador, e com as vendas desse objeto é que ele financiou a expedição. Aí eles ficaram lá por um período, também ficaram cerca de 2 anos. Observe que existe uma sobreposição temporal entre a época em que a equipe belga estava junto com a equipe polonesa, então eles trabalharam em algum tempo na mesma região. Ele também estava trabalhando com satélite de penetração de solo, trabalhando com o VLS, né, com o VHF e outras tecnologias, mas todas em loco. E aqui demonstrando, então, legal, Paulo, mostrando a região onde está a pirâmide e as áreas onde eles passaram, onde eles fizeram as batimetrias. Tá? Então, uma área de 150 metros de largura por 100, e aqui uma área de 100 por 80. O que eles acharam é que a área que equivale provavelmente ao labirinto, ela une essas duas áreas. Então, lembra que pelas medições que tinham dado por Heródoto, é em torno de 240 metros de largura por 304 de comprimento. Tá? Então, provavelmente, toda essa região aqui, ao sul da pirâmide, faça parte do complexo do labirinto de Hallwar. E aqui está uma foto dele na região, então, essa imagem meio... Uma paisagem meio lunar, com os montinhos, né, assim que é a imagem mesmo do local, tem várias fotos assim, tá? E aqui os resultados que eles obtiveram. Quais são as críticas dessa técnica, utilizando especialmente o radar de penetração de solo? Eles dizem que como o lençol freático está a cerca de 4 metros de profundidade, qualquer coisa que estiver abaixo disso não tem confiabilidade, que a água seria que aqueles artefatos que eles estão vendo, aquelas distorções que eles estão dizendo que são construções, na verdade aquilo ali é tudo efeito d'água. E aí o que eles conseguiram comprovar, né? Eles conseguem descobrir algumas ruínas, que são as ruínas dos tempos romanos, aquela vila romana que era descrita. Aqui está a linha d'água, na linha pontilhada, e aqui tem uma outra plataforma que é o que foi identificado de acordo com o Petrie. O Petrie já tinha feito essa identificação nas escavações lá do início do século. Só que eles conseguiram identificar estruturas, principalmente pelo VLF, né? Então eram as 3 técnicas, ERT, GMF, GM e VLF que eles utilizavam. Eles conseguiram identificar essas estruturas numa profundidade maior. Eles chegaram aqui a 8 metros de profundidade, mas os equipamentos que ele utilizava, eles conseguiam pegar tranquilamente até 15 metros, tá? E para eles, aquilo ali é comprovadamente as estruturas do labirinto, tá? Bom, quando eles concluíram, e aí, olha as imagens do radar de penetração de solo deles. Olha só o que eles viram. Todas as manchas vermelhas e amarelas são estruturas, são câmaras profundas. E essas estruturas que estão sendo marcadas no subsolo são os tais dos túneis, né? Dos túneis e corredores identificados nas construções do labirinto. Tá? Então, e aqui essa área está ali numa profundidade o lado é de 100 por 150, profundidade de 8 metros, e a imagem obtida por VLF. Tá? Então, é por aqui como se fosse um sonar. Tá? Uma frequência de onda muito baixa. Enfim, aí eles estão com os dados, aí mandam os dados no final do período, mandam os dados pro Instituto de Pesquisa do Cairo, ficam esperando a autorização para a publicação dos dados, e a gente está falando já em 2010, e nada acontece, e eles estão sendo colocados em banho-maria, aí eles voltam para a Bélgica e começam a fazer algumas apresentações, palestras sobre os achados na Universidade de Guelph, e aí isso fica restrito às apresentações orais, eles não conseguem publicar os dados, porque eles não recebem autorização lá do Instituto de Pesquisa, daquela porcaria dos egípcios, não deixa ele publicar, e sendo vetados, de novo, eles não conseguem renovar o contrato, não conseguem renovar o acordo, não conseguem autorização para voltar a pesquisar, nem naquele local, nem em qualquer outro, eles são literalmente chutados de novo para fora do Egito, idêntico ao que aconteceu com a equipe da Polônia. Por quê? Porque eles simplesmente acharam as mesmas coisas. Eles tiveram resultados muito parecidos, as duas equipes trabalhando no mesmo local,
acharam coisas muito parecidas. E aí, o que é? Eles enchem o saco e ele resolve fazer um site. Então, ele faz um site e começa a publicar os encontros dele, os achados, nesse site. Então, para quem se interessar, ele dá um link para um Google, para um Drive no Google, onde tem os relatos, os achados. Ele tem uma página no Substack, onde ele coloca as informações e as fotos e está disponível. Tem uma página no Facebook, onde eles vão compartilhando os dados. E isso, gente, se estende há 15 anos já, quase, né? Pelo menos, não, 2025, 2011 é quando ele resolve botar isso a público, online, dessa forma, porque eles simplesmente não conseguem publicar. Eles não recebem nunca autorização para publicar. Tá? Olha só que coincidência, né? Bastante coincidência. E só aí, coincidência. há um tempo atrás, cerca de 2 meses atrás, eu assisti esse vídeo, né? E aqui está, então, o Trevor Grassi, que a gente falou. Então, mais ou menos na mesma época que a gente estava vendo a coisa das pirâmides, um pouco tempo depois das pirâmides, já faz uns 5 meses, eu acho, pelo menos, foi em abril que a gente teve, há 2 meses atrás, né? Ele publica esse vídeo aqui, Hawara Rising, 40 metros, um metal de objeto descoberto no labirinto subterrâneo do Egito, tá? E tá aqui o link, inclusive, depois a gente vai colocar o link para esse vídeo dele, lá no nosso Telegram. E ele traz, nesse vídeo, tá aqui o Trevor, para quem não sabe quem é ele. Nesse vídeo, ele traz 2 pesquisadores, justamente o Bill Brown e o Lois, que eu não esqueci o sobrenome do Lois, gente. Ai, meu Deus do céu. Lois Cordier. E o Lois Cordier, para falar sobre os achados deles em Hawara, tá? Então, esse vídeo tem 2 horas e pouquinho, tem 2 horas e 17 de duração, e vale cada minuto, tá? Aí, aqui, eles estão trazendo uma imagem que eles mostram nesse vídeo, isso aqui é uma projeção tridimensional com base naquelas pesquisas feitas justamente pelo Bill Brown, que tinha estado naquele relatório. Tem uma pesquisadora que se chama doutora Carmen Bolter, ela faleceu faz uns 2 anos atrás, mas ela, junto com o Klaus Dohn e com o Michael Donolan, eles desenvolveram um documentário que está, inclusive, disponível no YouTube, a qualidade não está muito boa, mas também está na Gaia TV, que se chama O Código da Pirâmide. Se não me engano, é esse o nome, tá? Em 2 ou 3 partes, que é excelente. The Pyramid Code, tá? Vale muito a pena. E ela também era uma pesquisadora de cabeça muito aberta e ela queria ver realmente o que estava lá, né? Então, ela acreditava que existia muito mais na história além daquilo que nos contam. E eles fizeram essas projeções com base nos encontros, então, usando o mapeamento em cima do Google Maps, né, o mapeamento nos locais onde eles passaram o radar de solo e o que eles tinham achado nas profundidades, junto com esse outro pesquisador, o Tim Akers. Tim Akers é ex-militar, ele também é um engenheiro, trabalhou a vida inteira dentro da área militar, trabalhando com radar e mapeamento de satélite. Ele tinha desenvolvido um software para fazer interpretação das imagens de radar de penetração de solo, obtidos por telemetria. Então, essa coisa que os italianos estão fazendo, na verdade, é uma tecnologia militar que já era utilizada, simplesmente não com a finalidade científica, mas com uma finalidade de segurança. E aí ele pega e faz essa projeção. E aí, né, vou voltar aqui a imagem, esses túneis que estão em azul são os túneis superficiais que estão na linha d'água, onde tem o lençol freático, mas abaixo disso, que são as áreas que eles mostram em vermelho, existem estruturas que não estariam afetadas pela água. E eles fazem uma animação 3D, inclusive eles lamentam que ela tenha falecido, porque provavelmente ela ia gostar muito de estar participando dessa discussão com esse material que eles estão divulgando. O que aconteceu de novo? O que aconteceu de novo que eles estão justamente trazendo é o uso dessa tecnologia SARS, né? Essa tecnologia de imaginamento por satélite. Então, não é alguém arrastando um radar em cima da superfície do solo, dependendo de ter autorização do Egito para estar lá. É simplesmente um radar na atmosfera baixa, fazendo um mapeamento, né, jogando raio e fazendo com o software a interpretação das imagens. E as imagens que eles identificam, então aqui estão os 3, né, o Lois Cordier, o Trevor e o Bill Brown, os 3 conversando. E eles estão mostrando as imagens, quem está trazendo essas imagens é justamente o Luiz,
E eles, assim, eu fui contatado pelo pessoal, porque eles usaram os nossos dados como base também, né? Então eles queriam ter acesso aos nossos dados, então eu passei tudo que a gente tinha para eles, e aqui tem a imagem que eles obtiveram por processo. Então, eles usaram vários satélites, eu vou mostrar para vocês alguma coisa, e essas são as imagens que eles descobriram. Então, nessa região aqui, onde está passando o cursor, que você está vendo a bolinha verde, essa área vermelha é a pirâmide. E essas duas manchas pretas são duas câmaras que são conhecidas que existem dentro das pirâmides. Essas câmaras são mapeadas. E todo o resto que tem na frente, toda essa área azul aqui, tudo isso na frente, é o labirinto. Tá? Então, ele tem um mapeamento que eles assim, quanto mais escuro o tom de azul, mais fundo é. Sim, Marina, está em inglês, mas tem tradução simultânea. Então, o canal está autorizado quando a gente coloca a legenda, clica em legenda, clica na rodinha da engrenagem e pede para traduzir automaticamente para português. E eu vi hoje, está bem adequada a tradução, tá? Dá para acompanhar bem, tá? Então, essa aqui é a imagem, a informação mais recente que a gente tem 2 meses que foi liberado. Os estudos começaram, a captação da imagem começaram a partir de 2016, 2015, 2016, 2018, tá? E hoje tem essa informação. Mas a parte mais legal é que eles acharam um objeto metálico com 40 metros de circunferência. Essa foi ótima. Que a princípio não está associado a nenhuma parede, ou seja, é algo que está livre na câmera, e eles dizem que é um objeto anômalo, que é um metal não conhecido, porque, em tese, os egípcios não trabalhavam com metais. Não tinha metal para trabalhar, né? No máximo era cobre, tá? Então, aquele metal, a reflexibilidade que ele tem não é cobre, eles não sabem dizer o que é. Quer dizer, não sabem dizer, só dizem que é um objeto anômalo. E aí, a parte mais divertida são as especulações, né? Sim. Do que eles acham que pode ser. Então, tá aqui, mostrando na tela, o Merlin Burroughs, que é uma companhia de satélite. Inclusive, esse aqui no site, quando a gente entra no Merlin Burroughs, aparece lá, podemos pesquisar para você terra e mar. Então, eles são especializados em fazer batimetria por satélite de qualquer coisa. Aqui eu botei uma imagem de satélite no fundo. E aqui, um dos registros das publicações que está guardando, feita por uma pessoa chamada Mark Carlotto. Tá? Então, aqui estão os detalhes que eles passaram durante a live. Os dados dos satélites foram obtidos do Sentinel-1, da Agência Espacial Europeia, com radar SAR de banda C, o Alus Pulsar, que é um satélite japonês em banda L, entre 2007 e 2011. Os dados foram adquiridos em 2018 para o Sentinel-1 e 2007 e 2011 para o japonês. O Carlotto fez o processamento para as imagens de penetração no solo, focando no labirinto subterrâneo, né, especificamente no objeto metálico que acabou sendo encontrado. Os relatórios foram publicados em 2023, um no ResearchGate, que ainda está aguardando, eu não sei o status dele, não sei se foi publicado ou não, mas a gente acha ele no ResearchGate, ele está como pré-print, provavelmente ele já tenha sido publicado, e outro que está no SSRN, escrito em 23 de julho, que é esse que está aqui, que na verdade ele é um relatório técnico, ele fez na forma de um artigo científico, ele coloca todos os dados, todas as imagens de tudo aquilo que foi obtido. Tá? Então, nesse aqui ele não fala dessa imagem, da imagem dessa esfera metálica. Na verdade, é um objeto metálico circular, tá? Não é uma esfera, é um objeto metálico. Pode ser uma nave? Pode ser uma nave. Pode ser um portal? Pode ser um portal. Inclusive, é interessante. Fala. A especulação é que realmente seja um Stargate, né? Essa é a parte mais divertida do negócio, né? Que eles perguntam assim, a descrição é que esse objeto metálico está localizado no centro de um grande átrio subterrâneo do labirinto de Hawara, e especificamente descrito como centralmente posicionado, independente, não integrado às paredes, e está ao sul da pirâmide de Hawara. Tá? O labirinto é subterrâneo, tem câmaras a várias profundidades, estimadas entre 10 e 20 metros abaixo do solo, alguma parte delas afetadas por água subterrânea. Tá? Então, ela é dito como um objeto desconhecido porque, em tese, os egípcios não trabalhavam com metais. Tá? As características inexplicáveis é porque os especialistas em satélite da Merlin Burroughs não conseguem identificá-lo como artefato típico egípcio. Né? Não tem formato de estátua, é uma ferramenta conhecida. Seu tamanho equivale a um avião pequeno. E a natureza metálica é algo anômalo para a era pré-dinástica ou dinástica egípcia. Tá? Aqui eles falam até 12 mil anos ou mais antiga. Lembra que, pela datação do construtor da pirâmide, a gente está falando de 4 mil anos. Né? E aí eles fazem especulação que aquilo lá podia ser algum tipo de Stargate, né?
um portal, dispositivo de transporte interdimensional tecnológico de alguma civilização pré-histórica, né? E aquilo ali podia ser, quem sabe, assim, o Hall of Records, uma sucursalzinha do Hall of Records. Quem sabe? Quem sabe? A interligação, né? Né? Vamos entrar naquilo que vocês gostam, que todo mundo gosta, que a gente gosta. É interessante só fazer uma observação que a Anne está falando. Esse vídeo é engraçado na hora que o Brown está fazendo a explicação da leitura energética, no caso, disso tudo que eles encontram ali, de objetos anômalos, a gente pode dizer assim. Ele fala assim, olha só, isso é muito estranho, porque essa leitura energética aqui embaixo, submersa, né, com todas as condições, não era para estar condições, temperatura, pressão, tá esquisito. Então, a hora que você olha ele falando isso, é a cara, assim, você fala, sei. É aquela figurinha do emoji, assim, com C cedilha, sei. Entendo. Vamos lá entrar, vamos entrar numa parte que é a seguinte. Isso tudo remete ao quê? Mais uma vez, como é que a gente fecha toda essa leitura de Hawara? Tá? Existe uma explicação geológica quando a gente faz uma pergunta que é a seguinte: por que o labirinto de Hawara e a pirâmide de Amenemhat foram construídos ali, naquele local? Né? Dentro dessa imagem aí, é uma imagem feita por IA, tá? Justamente para remeter àquela época onde a gente tinha uma vegetação muito mais vasta no Egito, né? E a explicação geológica é que ali era uma região fértil, conhecida desde os tempos antigos como Jardim do Nilo. Essa é a explicação geológica. Pode passar para o outro, amiga, por favor. Uhum. E a gente vai para a explicação cósmica. A gente vai falar de explicação cósmica, né? Era um local onde era um ponto de controle das águas, símbolos de vida, poder e equilíbrio cósmico no Egito Antigo. Nós sabemos que até hoje, né, o que nós prestamos atenção da construção das cidades em si, nós temos aí, e isso é padrão, né? A atração pela água, de estar próximo à água, porque é claro que a água é sinônimo de vida, sinônimo de subsistência. Então, a gente vai estar próximo à água. Mas ali, naquela região, quando a gente fala do Jardim do Nilo, né, do coração do Egito Antigo, nós temos essas interligações, onde a Anne está falando ali do Hall of Records, e a gente tem essa dita inundação desse local. E essa inundação, se a gente for remeter a períodos mais antigos, a gente vai chegar numa questão que é para ser trazida aqui, inclusive o próprio Bill Brown levanta isso, outros a gente pode dizer historiadores, né, cientistas, que colocam um pouquinho o nariz fora da caixa, levantam também, né? E é onde nós vamos agora fazer um convite para vocês, pode puxar aí o próximo slide, para nos conectarmos ao que aqui ressoa, não é comprovação científica, é sensação, é intuição, é base de projeção da consciência, a conexão com os resquícios de Atlântida. As descobertas de Petrie, de Heródoto e tantos outros, e a gente pode remeter a Platão, que descreve a Atlântida como uma civilização anterior ao Egito, né, uma sociedade altamente avançada espiritualmente e tecnologicamente, né, destruída pelas águas e tremores engolidas pelo mar. Atlântida é resquício da nossa alma, resquício das nossas memórias, resquício que está na nossa consciência. Vou me atrever a dizer que não é resquício, é muito mais do que isso, para quem começa a se permitir a navegar por esse campo da projeção da consciência em si. E quando a gente entra nessa questão dos Hall of Records, né, dos salões de registros, ali naquela área está submersa a verdadeira história da humanidade. Mais uma vez, a gente já puxou o Göbekli Tepe aqui, né? Nós estamos trazendo essa parte da arqueologia proibida justamente como um virar de chaves. Tá? Platão falou, tem um dito que é muito interessante, que é assim: vocês gregos são como crianças, tudo que sabem vem de um tempo muito mais antigo do que o tempo que o Egito
mostra para nós. Esse tempo antigo precisa e deve nos remeter a uma civilização chamada de Atlântida. E eu, abusadamente, vou ainda mais fundo, a uma humanidade chamada de Atlântida, porque a Atlântida foi muito maior do que até mesmo ditam os indícios dessa dita civilização. Por isso, humanidade. Né? E Hawara é o espelho, é o terreno dessa memória perdida. O labirinto de Hawara, ele pode ter sido ali uma réplica simbólica de um templo central de Atlântida, né? Descrita por Platão, e um santuário em si, onde eram feitos ritos, onde eram acessados instrumentos tecnológicos e, quiçá, máquinas do tempo, verdadeiras passagens do tempo aí. E é por aí que nós vamos enveredar, porque, vamos combinar, que se nós temos salões ali, a gente vê essas ditas pesquisas científicas, esses estudos aí, inclusive com o SAR, em cima de todo esse terreno, quando a gente vai ver as pirâmides, a gente vê as bobinas de cobre que remetem a Tesla, né, que tem essa memória ancestral, que tem essa memória extraterrena em si, né? Nós vamos diretamente a tudo isso que está sendo acessado, ao que o Bill Brown vem trazendo de elementos, de objetos metálicos ali. E assim, precisos, né, com medições que não são identificáveis para a época em si do que eles falavam, do que notavam. Isso é para puxar a gente, isso é para que a gente traga todas essas memórias à tona, para que a gente vivencie aqui, ó, na pele, para que venha para o que a gente chama de luz da consciência, tudo que está adormecido ainda em nós. E é justamente assim que a gente vai dar essa finalização nesse processo de Hawara, para que vocês possam, daqui, quando terminar a live, saírem pensando em muito mais do que simplesmente bases científicas e acadêmicas comprovadas.